Olá, meus queridos, como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Leira Zeredo e hoje eu gostaria de trazer um pouquinho do livro A Raiz da Rejeição. Nós vamos continuar falando, como eu prometi em um dos meus últimos vídeos, a falar sobre a rejeição. Esse sentimento, né, essa emoção tão terrível que muitos de nós sente no dia a dia. Um sentimento de não ter valor, um sentimento de a qualquer momento poder ser jogado fora, aquele sentimento de que você não presta, que você é tipo um aborto que vai ser jogado fora, um lixo a ser jogado fora. É esse sentimento que invade o coração de muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas no dia a dia. E aí, nos nossos relacionamentos, esse sentimento vai aparecendo de muitas formas. São pessoas que sentem um vazio imenso dentro de seus corações. É como se existisse um monstro dentro de você, pronto a te tragar. Há pessoas que falam, existe um enorme buraco dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha vida. E por mais que pessoas digam que me amam, eu não consigo sentir esse amor. É como se eu precisasse de mais e mais demonstração de amor, mas eu não acreditasse nessa pessoa que está dizendo que me ama, ou mesmo demonstrando amor por mim, porque parece que sempre há um motivo por trás que essa pessoa vai estar querendo algo em troca sempre. Então, é muito triste passarmos pela vida dessa forma. Eu vou ser bem sincera, muitas das vezes eu já me senti rejeitada, já me senti abandonada. Eu já tive esse sentimento de que ninguém me amava, que ninguém me ama e que sempre há um interesse por trás e parecia que era algo assim, era um buraco tão grande dentro do meu coração que parecia que eu precisava de mais e mais e mais demonstração de amor e quanto mais, que é claro que ninguém tem tanto amor assim para te dar, porque ninguém vai poder ficar o dia inteiro demonstrando amor por você. Aí parece que você necessita mais e mais e mais e mais de amor. E é muito triste você mesmo também não conseguir se amar, porque acha que você não presta. A pessoa que se sente rejeitada, ela sente que ela não tem valor, que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não tem nenhum valor, que ela é algo, ela não deveria ter nascido, que ninguém a quer e que ela olha para os seus defeitos, os seus pecados e ela enxerga eles de uma maneira tão grande, que é como se ela não conseguisse nunca se livrar e ela não consegue ver nada de bom. Claro que todas essas coisas foram formadas lá na sua infância e depois confirmadas na adolescência. Claro que foi lá na barriga da mamãe, na amamentação. Por exemplo, quando eu nasci, minha mãe era bem jovem ainda e ela passou muitas dificuldades na sua gravidez, passou necessidades, passou fome e vivendo na casa do sogro e da sogra. Então, claro que não foi aquela gravidez tranquila, muita pobreza. E quando eu nasci, além de tudo, no meu nascimento foi em casa, com uma parteira. E então, eu passei muita dificuldade para nascer. Minha mãe passou muita dificuldade para eu nascer, e eu também, é claro. Passei da hora de nascer, nasci com a muleira, né? Que é essa parte aqui da cabecinha da criança, que é bem molinha, tem tipo um buraco, ainda não está fechado, né? Para poder nascer, para poder passar pela vagina. Então, eu nasci com isso aberto até aqui na minha testa, até aqui no meu nariz. E quando eu nasci, então meu pai, disse minha mãe que meu pai falou assim, nossa, coitadinha, pena que ela é aleijada, né? Alguma coisa assim. Porque era muito feio, era muito esquisito o que estava acontecendo. Aí a parteira deu aquela ideia de colocar uma meia e apertar bem a cabeça, e com o tempo nem ao médico fui e foi fechada. Até que há poucos anos atrás eu fiz um raio-x da testa para poder, por questão de sinusite, e o médico me perguntou: você já fez alguma cirurgia na cabeça? E eu falei: não, nunca fiz.
E aí ele falou: Nossa, eu tenho uma cicatriz bem grande assim. Então aí eu me lembrei do que tinha acontecido no meu nascimento. E então eu também não fui amamentada. Então, essa questão do nascimento, né, a mãe sofrendo muito, minha mãe ficou sofrendo muito, até que buscaram uma injeção para ela conseguir, né, me colocar para fora. Então, quer dizer, foi uma agonia para ela e para mim também, claro. E então, todo aquele medo, né, toda aquela dor que ela sentiu, e isso solta substâncias no organismo, e a pessoa grita, e né, a criança está ali bem pertinho. E então, quando eu nasci, minha mãe também não teve leite, ela não pôde me amamentar. E a amamentação, ela é muito importante para a criança também. Nós aprendemos com Freud, né? Não só com Freud, desculpa, mas com outros psicólogos também. Freud era um psiquiatra e ele formou a psicanálise. E então aprendemos com Freud que a amamentação ela é super importante para a criança. Não só pelo alimento que está satisfazendo a criança, a necessidade, é uma necessidade super importante da criança, que é a alimentação. A criança está sendo cuidada, ela não está ali sofrendo, porque ela está sendo amamentada, mas também porque a mãe pega a criança aqui no colo, fica olhando para a criança e amamentando com carinho. Então, a amamentação, quando é feita da maneira correta, ali olhando para a criança, cantando. Eu me lembro que eu fazia isso com meus filhos, né? Amamentava e cantava enquanto eles estavam amamentando, sendo amamentados, olhava para eles. Não, claro que nem todas as vezes, né? Mas na maioria das vezes. Então a criança se sente protegida ali no braço da mãe, protegida pela mãe, e ao mesmo tempo sente o carinho da mãe, que ela é amada, ela é querida, ela está sendo protegida. Tem alguém que a ama, tem alguém que a quer. E eu não tive esse privilégio, né? Porque minha mãe não tinha leite e também não tinha leite para poder me dar. Ela me contou que ela batia gema de ovo para fazer leite para me dar, para tomar com café. Então, isso é claro, ainda mais o café também, né? A criança pequena, um bebê tomando café não é legal. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho o que Joyce Meyer fala sobre a rejeição. Só um pedacinho aqui que eu vou estar lendo. Ó. Uma pessoa é ferida e logo sua mente diz, isso está na página 50, tá bom? E logo sua mente diz, você não irá me machucar novamente. E um muro é levantado. Aprendi que quando Dave, é o esposo dela, me fere e sinto que um muro está se levantando, tenho de derrubá-lo pela fé. Digo, sim, Deus, sinto que um muro está se levantando. Ajude-me a derrubá-lo. Em vez de cuidar de mim mesma, confio em Deus para fazê-lo. Outra coisa que descobri é que não posso dar e receber amor enquanto houver um muro me separando de outra pessoa. Às vezes eu atendo pessoas que se sentem tão mal amadas, que têm problemas no casamento, né? Isso também se passou comigo, às vezes também ainda se passa, porque sentimos que necessitamos de amor e também de dar amor, mas não conseguimos, porque há um muro que foi erguido por nós mesmos. E às vezes não nos damos conta de que levantamos esse muro. E já que o amor é a chave para uma vida cristã vitoriosa, como posso fluir no amor de Deus se tenho muros ao meu redor? Por que os muros estão ali? Porque tenho medo de ser ferida. Mas, finalmente, percebi que seria ferida de qualquer forma. Então, a Joyce Meyer está querendo dizer que quando nós somos feridos, lá na infância, por exemplo, quando eu não fui amamentada, quando eu passei por dificuldades na minha infância, de fome, às vezes, né, os pais que não cuidaram da forma que deveriam porque não sabiam como cuidar. Logo, outro filho vai nascendo, então a criança que é ainda um bebê já se sente jogada de lado, descartada, como um lixo, para que o outro bebê assuma o lugar dela. Então, muros de proteção são levantados. Nós mesmos levantamos muros de proteção. Daqui a pouco, eu vou estar lendo um pouco desses muros. Tá? Viver atrás de um muro também é doloroso. Se eu deixar os muros caírem e Dave me machucar novamente,
na semana seguinte, o que pode acontecer? Ainda tem a oportunidade e a liberdade para dar e receber amor nessa semana. Se eu viver atrás de muros, ficarei ferida durante todo esse tempo. Se pela fé eu derrubar os muros e abrir minha vida aos outros, posso ser ferida ocasionalmente, mas é melhor do que viver sempre de forma isolada e solitária. Se você vê uma pessoa muito solitária, muito isolada, e você vê que ela está se sentindo infeliz, às vezes está em depressão, você pode entender que essa pessoa levantou muros e podemos ajudá-la, conversando com ela, ajudá-la. Eu tenho feito isso quando estou atendendo pessoas, porque eu sou estudante de psicanálise e estou naquela fase ainda de atender pessoas, eu atendo ainda de graça, porque eu estou terminando meu curso. É o tipo um estágio, né? É um estágio supervisionado. Então, nesses atendimentos, muitas vezes a gente vê que pessoas levantaram muros, nós precisamos ajudá-las a derrubar esses muros e também derrubar os meus muros que eu também levantei quando fui machucada, quando me senti, né, rejeitada por pessoas que eu amava e que eram importantes para mim. Ainda tem a oportunidade e a liberdade para dar e receber amor nessa semana. Se eu estiver atrás dos muros, como que eu poderia fazer isso? Quando você tem muros erguidos, vive uma vida miserável. Definitivamente, exige um passo de fé derrubar esses muros atrás dos quais você está vivendo por tantos anos. Quais são os muros que você levantou na sua vida? Quando você era criança ou adolescente, você levantou muros na sua vida. Quais foram esses muros? Poucos dias atrás, eu trabalhei com as minhas clientes, eu vou chamá-las de clientes, analisando-as, e nós trabalhamos sobre isso. Eu perguntei para elas, quais foram os muros que você levantou? Escreva para mim durante essa semana os muros que que você conseguiu, você levantou na sua infância e adolescência, os muros que você levantou para não se sentir novamente machucada e rejeitada, né? Não é só para mulher isso, para homens também. Homens também levantam muros. Quando você tem muros, então, erguidos, você tem uma vida miserável. Definitivamente, exige um passo de fé derrubar esses muros atrás dos quais você está vivendo por tantos anos. Há pessoas que estão vivendo 50 anos atrás dos muros. Mas quando derruba esses muros, descobrirá uma nova forma de viver. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um tratamento com um psicanalista, eu esqueci o nome dele. E ele era muito bom, eu gostava muito dele. E um dia, então, eu não me lembro qual foi o tema que nós estávamos conversando, e ele falou isso para mim. Ele falou que eu passava muito rápido, correndo pelas pessoas. Se eu não as conhecia, então eu passava rápido, como se eu não quisesse contato. Então, eu não conseguia fazer novas amizades e me sentia desprezada, me sentia ignorada, me sentia péssima, sozinha, solitária. E aí eu fui para casa e comecei a pensar. E até hoje eu me lembro disso e às vezes eu me pego fazendo a mesma coisa, passando rápido pelas pessoas, sem conversar, sem me relacionar. Por quê? Por medo de ser rejeitada. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você já fez isso? Passou tão rápido pelas pessoas que não conseguiu ter contato com elas e fazer um relacionamento de amizade ou mesmo de coleguismo, porque nem todos vão ser nossos amigos de verdade, amigos sinceros, amigos em quem nós possamos confiar, mas não sentamos para bater um papo, não sentamos para ouvir a pessoa, porque temos medo da rejeição. E tem aqueles ainda que, além de nem se relacionar, quando precisam se relacionar, agem como um porco-espinho. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha, nós estávamos conversando sobre uma outra pessoa que fere muitas outras pessoas. E eu estava falando exatamente sobre isso. É porque a pessoa tem tanto medo de ser rejeitada, de ser magoada, machucada, porque já foi
magoado e machucado na infância, na adolescência, foi muito. Então, ela tem tanto medo de ser novamente que ela vai e machuca primeiro. Então, é como aquela fera que está ali pronta para partir para cima se alguém se aproximar. Então, quando você se aproxima um pouquinho mais, você é como se fosse um porco-espinho, você se fere, porque ela está ali pronta para te ferir, como a rosa, tão linda, tão maravilhosa. Você se aproxima para pegá-la, para tocá-la e você se fere no espinho. Então, são pessoas tipo rosa, que espinham. A gente tenta se aproximar, mas não consegue. Mas elas não fazem isso por mal, é porque elas nem percebem que estão fazendo. É exatamente para se protegerem, como é um muro de proteção. Você será como um prisioneiro que foi liberto da cadeia se você derrubar os muros. Você pode não saber exatamente como agir quando sair de trás desses muros e terá de correr o risco de ser ferido novamente. A vida é assim. Nós somos feridos e nós ferimos. Mas não é por isso que vamos levantar muros para tentar nos proteger. Porque aí tentamos nos proteger dos outros para não nos ferirem e nós mesmos nos ferimos porque nos sentimos sozinhos, tristes, continuamos nos sentindo rejeitados, e aí vem a depressão, vem a síndrome do pânico e etc. Tenho medo. Talvez você diga, mas a Bíblia diz: não, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1:7, na Bíblia amplificada. Assim, se você mantiver esses muros por causa do medo, não estará vivendo da maneira de Deus, que Deus quer que você viva. Sim, derrubar seus muros pode significar que você será ferido, mas tenho boas novas. O curador e consolador, que é o Espírito Santo de Deus, nosso Deus, vive dentro de você. Se você nasceu de novo, se você já entregou sua vida para Jesus por completo, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já creu que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador, então o Espírito Santo de Deus já vive em você e ele é o curador, ele é o consolador. E ele nos conforta e nos ensina, e ele pode curar as suas feridas. Se você for ferido, Deus vai te curar. Não tenha garantia, né, de que você não será ferido. E agora, Deus está continuamente interessado em nossa proteção. Então, nós não precisamos erguer muros para nos proteger, porque Deus é a nossa proteção. A Bíblia, lá no livro de Salmos, principalmente, nos dizem muitos salmos que Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso muro, Deus é o nosso lugar de segurança. Então, Deus é aquele que nos protege, a nossa proteção. Não somente podemos confiar nele para nossa proteção física, mas também para nossa proteção emocional. Deus, ele não só pode, ele pode ser o nosso Salvador se nós quisermos, nos dar a vida eterna, como ele vai nos proteger emocionalmente, vai nos ajudar e vai nos ensinar também a amar as pessoas sem medo. Ok? Outro dia nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse livro, ele é maravilhoso. Compre esse livro se você quiser, ele é bem fininho, tá bom? Para quem não gosta de ler, ó, bem fino. Acho que ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 123 páginas. Então, quer dizer, para quem não gosta de ler, ele é bem fino, tá bom? Vamos ver alguns muros que nós levantamos. Quando você é ferido lá na infância, por exemplo, a sua mãe foi embora, ou morreu, ou ficou internada há muito tempo, ou sofreu um AVC, igual eu conheço uma pessoa que ela tinha 8 anos, a mãe sofreu um AVC, e ela precisou, com 8 anos, cuidar da sua mãe. A mãe se tornou a filha. Ou a mãe teve um problema psiquiátrico, né, e teve que ficar internada, ou nunca mais voltou a ser a pessoa que era. Então, ou você passou por algum abuso sexual, emocional, físico muito forte, né? Há pais que machucam, que batem muito nos filhos, machucando. Há pais e mães que falam, né? Você é um aborto, você deveria ter sido abortado, você não vale nada, você não presta, você é burro, você é um desgraçado ou uma desgraçada, você
é uma piranha, você é um vale nada, você nunca vai dar em nada na vida. Você já ouviu isso de algum do seu pai, da sua mãe, ou de um padrasto, ou de uma madrasta, ou de um avô, uma avó, ou de alguém que te adotou, ou de um professor, né? Uma vez eu ouvi uma coisa ruim de uma professora e eu fiquei com tanto medo dela, porque na realidade ela faltava alguns dedos na mão, então eu era muito nova, eu tinha 9 anos apenas, então eu achava que para mim ela era tipo uma bruxa. E eu tinha medo dela, porque ela me xingou e ela era muito rígida, e era uma professora de quinta série. Então vamos lá, muros. Vou machucar como me machucaram. Então, pessoas que tomam essas decisões, muros de proteção. Eu vou, do jeito que me machucaram, eu vou machucar também. Ou ninguém me machucará mais, nunca mais ninguém vai me machucar. Então, para ninguém me machucar, eu vou ter que me afastar das pessoas. Ou eu vou ter que machucar primeiro. Não vou confiar em homens. Não vou nunca mais confiar em mulheres. Ou não vou confiar em mais ninguém. E aí também não confia em Deus, né? Principalmente se você não confia no seu pai, você não vai confiar em Deus. Se você não confia nas pessoas, você não vai confiar em Deus também. Vai achar que Deus é o mesmo tipo de pessoa. E Deus é o Deus Todo-Poderoso e nós podemos confiar nele. Vou cuidar de mim, não precisarei de mais ninguém. Então, aí você nunca mais vai deixar ninguém confiar, te ajudar, né? Você não vai confiar em mais ninguém, não vai deixar ninguém cuidar. Isso aí será um problema muito sério, principalmente no casamento, né? Ninguém mandará em mim. Então, você nunca mais vai deixar que autoridades mandem você, ou mesmo a pessoa, mesmo não querendo mandar, vamos dizer no cônjuge, um casamento, a pessoa quer ajudar, igual às vezes eu percebo, né? Tanto em mim como no meu marido. Às vezes eu falo uma coisa para ele que ele já ia fazer. Pode dizer, amor, dá para você tirar o lixo? Nossa, mas eu já ia tirar o lixo, vamos dizer. Ou vamos dizer que vice-versa, fizesse comigo. Ai, mas você também, para que precisa falar? Quer dizer, então a pessoa não quer ajuda. Eu me lembro que uma pessoa que eu ajudava, assim, tentava, a pessoa ficava doente, eu falava, quer que eu faça um chazinho? Não. Quer que eu faça isso? Não. Entende? Então, pessoas que estão se protegendo. Então, não deixarei que ninguém cuide de mim. Eu mesmo cuidarei de mim. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande nessa área. E até mesmo isso passa para Deus. Você acaba não confiando em Deus para cuidar de você. Então, é uma coisa muito que tem que estar sendo vencida todos os dias, derrubando todos os dias esse muro de proteção. Ninguém mandará em mim, ninguém me ama porque não presto e não tenho valor. Então, se ninguém te ama, você não vai confiar que ninguém vai te amar. Não serei fraca, serei muito forte. Né? Então, são pessoas que nunca demonstram fraqueza, nunca demonstram sentimentos, elas têm medo de chorar, elas não choram, elas não demonstram nenhum tipo de sentimento, se tornam pessoas frias, né? Pessoas rígidas demais. Não sentirei mais dor, não sentirei mais nada. Então, são os muros que nós levantamos. Lá no Salmo 139 diz assim: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Olha só que lindo! O Senhor pode nos ajudar, Ele pode nos proteger, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Eu poderei pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. 14. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Olha só que maravilhoso. Deus está conosco e as suas obras são maravilhosas.
Deus nos viu sendo formado. Foi Ele que nos desejou. Foi Ele que nos permitiu nascer. Quando o espermatozoide está correndo ali, tentando vencer a corrida para atingir o óvulo, esse espermatozoide que atingiu o óvulo e formou você, ele venceu, você já é vencedor. Deus já te deu a oportunidade de vencer. Você já é vencedor. Você pode ter sido rejeitado. Talvez sua mãe tentou um aborto, talvez aconteceu alguma coisa, alguém tenha dito que você não presta. Mas Deus te desejou, Deus te planejou, Deus te aceitou e Deus te quis. Lembre-se disso, você é uma obra maravilhosa de Deus e Ele te ama. A sua identidade não está só no seu pai e na sua mãe, está em Deus, o Todo-Poderoso, que te ama, que te ama, que te ama, que te aceita, não te rejeita. E para Ele você é valoroso, Ele te dá valor. Que Deus te abençoe grandemente, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de curtir, tá bom? Fica com Deus.